Capítulo 326. Cerca o pináculo carmesim 12. Olhando para a graciosa figura de Santa, Sun-Yi rangeu os dentes e tomou uma decisão difícil. Ele não tinha escolha a não ser fazê-lo. Muito dependia do sucesso dele. Um momento depois, ele fingiu um ataque e saltou para trás no último momento, se desvinculando dos 3 ameaçadores golems de coral. Ao mesmo tempo, ele enviou um comando mental para a sombra. O demônio taciturno congelou por uma fração de segundo, como se hesitasse. Mas no final, ela não hesitou. Abandonando a cadência à medida de sua técnica impecável, Santa permitiu que a lança do caçador atingisse no peito. A força desse ataque cruel foi tão imensa que sua armadura de ônix se quebrou, permitindo que a ponta da lança mordesse profundamente em sua carne parecida com pedra. Em breve, um fluxo de poeira rubi saiu da ferida, pintando o couraça quebrado de vermelho. Mas a sombra não prestou atenção nisso. Agarrando o cabo da lança com a mão do escudo, ela torceu seu torso e arremessou o gigantesco golem de coral para longe. E então, ela correu repentinamente para o lado. Antes que as terríveis criaturas pudessem entender o que estava acontecendo, ela se aproximou e desceu sobre os 3 abomináveis que estavam atacando Sun-Yi. Embora seu ataque fosse rápido e inesperado, eles conseguiram reagir no último momento. O aço obsidiano de sua espada escura foi recebido por armas feitas de coral carmesim. Isso deu a Sun-Yi o segundo que ele precisava para passar por eles. No entanto, esquivando-se da mão da sacerdotisa, ele apareceu atrás dos 3 golems e correu em direção à figura distante do Senhor. Atrás dele, Santa desafiou os 6 golems, prendendo-os com um ataque feroz. No entanto, ela pagou caro para comprar tempo para ele. Apenas um segundo depois, outro ataque passou por sua defesa, deixando uma rachadura profunda na armadura preta. E então outro, e outro. Poeira rubi escorreu como sangue. Com uma terrível careta contorcendo seu rosto pálido, Sun-Yi correu apressado para alcançar o 7º dos guardiões do símbolo estelar. Kai se aproximou da massa escura de carne quebrada e fios de ferro gemendo, sentindo gotas frias de sangue caírem em seu rosto. Mudando o ângulo de seu voo para se mover paralelo ao chão, ele cerrou os dentes e avançou com sua espada. A pesada lâmina da falcata colidiu com os fios de ferro e os cortou facilmente. Essa rede foi criada do mesmo metal fino das teias das aranhas de ferro. Como tal, não podia resistir à nitidez de sua arma memoria, que foi elevada quase ao nível acendido pela milagrosa coroa da aurora. Sua mão, no entanto, não era tão forte. Mesmo com seu núcleo transbordando de essência da alma, Kai ainda era apenas um adormecido. Assim que bateu na rede, uma dor aguda perfurou seu pulso. Ele gritou, mas não deixou a espada cair de sua mão. Quase. Conforme um longo corte apareceu na rede, muitos corpos caíram pelo buraco. Kai escolheu o alvo de seu ataque cuidadosamente, garantindo que a chuva de criaturas pesadelo mortas caísse no trecho vazio de coral carmesim entre a linha em grande parte intacta de arqueiros e os remanescentes da vanguarda, que estavam envolvidos em um horrível combate, corpo a corpo. Mas isso não foi suficiente. O número de corpos caindo era muito pequeno para aliviar a pressão da rede desmoronando. Correndo pelo ar, Kai fez uma curva e voou de volta. Poucos momentos depois, ele desferiu outro golpe. Um segundo corte apareceu na rede, cruzando o primeiro. Com um estranho e melódico barulho, 4 seções triangulares da rede entraram em colapso, criando um amplo funil através do qual uma enchente de carcaças sangrando caiu. Mais lentamente, rolaram para a depressão recém-formada, finalmente permitindo que a luz do sol voltasse ao campo de batalha. E através daquele buraco, ele viu o céu novamente. A maioria das criaturas pesadelo aladas haviam sido mortas pelos arqueiros, restando apenas algumas tentando em vão romper a rede. Mas, lá no alto, 5 pontos escuros ainda circulavam nas nuvens. Assim que Kai os viu, um arrepio percorreu todo o seu corpo. Porque sentiu como se eles também o vissem. Um momento depois, os mensageiros quebraram a simetria perfeita do círculo e mergulharam para baixo. Não, os olhos de Kai se arregalaram. Correndo pelo rombo, ele desativou sua habilidade de aspecto e permitiu que a inércia o puxasse para baixo. Um momento depois, ele pousou no tapete de monstros mortos e procurou desesperadamente por flechas cravadas nos corpos. Arrancando 1, 2, 3, 5 delas da carne das criaturas pesadelo, ele convocou seu arco simultaneamente. Ele teria coletado mais, mas não havia mais tempo.
Assim que seu arco se formou a partir de faíscas de luz, Kai se impulsionou para cima, depois olhou para cima. Os 5 aterrorizantes mensageiros do pináculo estavam descendo sobre ele, o vento assobiando através de suas horripilantes penas negras. Fome e loucura ardiam em seus olhos. Por algum motivo, parecia que os seus estavam caindo sobre ele. Voando em direção aos monstros caídos, Kai desesperadamente puxou seu arco e disparou uma flecha na direção deles. Depois 2, 3, 4, e finalmente 5. Nesse ponto, os mensageiros estavam perto o suficiente para ver todos os detalhes de seus repulsivos corpos pálidos. As flechas que Kai disparou eram comuns e, portanto, incapazes de causar muito dano a essas abominações horríveis. A menos que fossem miradas perfeitamente por um mestre do arco. Todas as 5 acertaram a base de uma das asas do mensageiro, danificando-a o suficiente para fazê-lo cair, fora de controle. Kai desviou para o lado, escapando do segundo por apenas alguns metros. O terceiro agora estava bem acima dele, seu bico aberto em uma alegria glutona. Foi quando Kai fez seu 6º disparo. Só que, desta vez, a flecha que ele mandou voando não era mundana. Era flecha de sangue. A horrenda memória negra cortou o ar e atingiu o mensageiro bem no olho, afundando tão fundo que apenas suas penas podiam ser vistas. O terrível monstro de repente convulsionou e caiu. A voz melodiosa do feitiço cantou no ouvido de Kai: "Você matou um monstro caído, amaldiçoado", mas ele não teve tempo de ouvir. Usando o corpo da criatura que acabara de matar como escudo, Kai evitou o ataque do 4º mensageiro. Mas o último apareceu subitamente bem na frente dele, não deixando a Kai nenhum caminho para recuar, nenhuma esperança de se salvar. Era tarde demais. O aterrorizante bico negro avançou. Hefie fez o melhor que pôde. Ela realmente fez. Mas no final, havia apenas tanto que uma pessoa poderia suportar. Depois de uma eternidade se recusando a desistir, coberta de feridas terríveis, ela cometeu um erro. Não foi um erro, na verdade. Apenas o fracasso inevitável de um corpo submetido a tanta dor. Depois de infligir outro golpe letal, ela tentou esquivar-se de um monstro atacante, mas no momento mais crucial, sua perna dilacerada de repente cedeu. Com um grito curto, Hefie tropeçou e caiu no chão. A criatura não lhe deu a chance de se levantar novamente. Ela saltou em cima da caçadora, pressionando-a no chão. Tudo o que Hefie teve tempo de fazer foi agarrar as mandíbulas do monstro para impedir que elas se fechassem em sua cabeça. Hefie queria jogar a pesada abominação para longe, mas um momento depois, outra pulou sobre ela, suas mandíbulas mordendo seu ombro. E então outra, e outra, e outra. Em breve, ela foi enterrada sob uma pilha esmagadora de criaturas de pesadelo frenéticas, dentes afiados afundando em sua carne. Dói. Dói muito. Hefie rangeu os dentes, lembrando-se do que era ver aquela luz distante e pura. Capítulo 327, Cerca o Pináculo Carmesim 13. No último momento, o golem de coral se moveu, desaparecendo da vista de Sun-Ni. Um segundo depois, ele se materializou alguns passos à frente, fora do alcance do fragmento da meia-noite. Desgraçado. Era tarde demais para mudar a direção de seu ataque. Puxado para frente e para baixo pela inércia, Sun-Ni foi obrigado a concluir seu golpe descendente e tropeçou, caindo de joelhos. Ele se encontrou em uma posição perigosa, completamente aberto para um ataque com pouca habilidade para manobrar. O perverso simulacro do Senhor pairou sobre ele, seu corpo poderoso irradiando uma sensação de força opressora. Na testa da criatura artificial, um pedaço polido de coral brilhava com uma intensa luz carmesim. Aquela luz parecia sugar a vida de tudo em que caía. Sentindo uma fraqueza súbita permeando seu corpo, Sun-Ni rangeu os dentes e correu para o lado. Um segundo depois, o punho do Senhor perfurou o ar com um som de estalo e despedaçou o chão, lançando uma chuva de destroços em todas as direções. Torcendo seu corpo, Sun-Ni girou e desferiu um golpe de volta antes mesmo de seus pés tocarem o chão. A lâmina do Tachi raspou contra a manopla da armadura do golem, deixando um corte profundo nela. No entanto, não causou muito dano. Pousando e deslizando sobre o coral, Sun-Ni estendeu a mão para frente e enviou o fragmento do luar voando em direção ao rosto do golem. A criatura facilmente o afastou com a mão. Mas quando fez, Sun-Ni já estava perto,
desferindo um golpe alto com o fragmento da meia-noite. Assim que o senhor se moveu para desviar da austera lâmina, ele mudou a direção de seu ataque e o transformou em um corte horizontal vicioso. Usando todos os últimos traços de sua habilidade e destreza, Sun Yi desferiu uma chuva de golpes no golem. Ele estava se movendo com uma velocidade e agilidade surpreendentes, seus ataques e passos fluindo perfeitamente de um para o outro. Era como se todo o ataque fosse apenas um movimento fluido e contínuo. Mas não importava quão ágil e habilidoso ele fosse, tudo acabou sendo inútil. O senhor era muito mais rápido, forte e poderoso. Embora temporariamente forçado a se concentrar apenas na defesa, cada segundo que passava significava ruína para Sun Yi, porque em algum lugar atrás dele, Santa estava sendo lentamente destruída pelos outros 6 golems. E assim que ela caísse, ele iria morrer. Maldito seja você. Pausando por um momento apenas, Sun Yi deu à abominação de coral uma chance de atacar. Seu punho se projetou em direção ao peito dele com uma velocidade assustadora. Girando seu torso, Sun Yi evitou o golpe e prendeu a mão do golem entre seu corpo e seu braço. Essa posição não lhe deu nenhuma vantagem, porque a criatura era muito mais forte do que ele. Pelo contrário, imobilizou uma de suas mãos e o forçou a soltar o cabo da espada da meia-noite com a outra. Ponto. Mas deu a Sun Yi uma posição para resistir. O senhor levantou seu segundo punho, pronto para esmagar o crânio humano com um único golpe mortal. Lá em cima, nos seus acima do campo de batalha, cá estava a apenas momentos da morte. Ele havia ferido um dos mensageiros, matado outro e evitado 2 mais. Mas o último estava agora sobre ele, e não havia escapatória. O tempo parecia desacelerar. Com os olhos arregalados de terror, ele olhou para o bico rapidamente se aproximando da aterrorizante criatura. Não importa o quão rápido Kai fosse, ele sabia que desta vez não conseguiria escapar do fim. Se ao menos ele tivesse mais um segundo. Um fragmento de segundo, pelo menos. Totalmente ciente de que era sem esperança, Kai mudou a direção de seu voo. Apesar de tudo, ele teve que pelo menos tentar. Mas era sem esperança. Até no último momento, algo passou pelo ar e colidiu com o bico preto do mensageiro, jogando-o um pouco para fora de curso. Isso deu a Kai o fragmento de segundo pelo qual ele estava rezando. Torcendo seu corpo, ele permitiu que o bico passasse a apenas centímetros de distância dele, bateu no lado do mensageiro e saltou, depois cambaleou pelas nuvens. Uma rapieira esbelta e graciosa apareceu subitamente ao lado dele e circulou ao seu redor, cortando um loureiro negro desgarrado ao meio. Com a empunhadura voltada para Kai e a ponta, apontada para qualquer um que ousasse atacá-lo, a dançarina silenciosa a deslizou pelo ar, formando uma esfera defensiva de aço afiado ao redor do jovem. Apesar de sua natureza inanimada, a rapieira voadora de alguma forma transmitia a sensação de proteção mesquinha, arrogante e mal-humorada. Ao observar a elegante eco, Kai não pôde deixar de sorrir. Obrigado, Cassie. No campo de batalha, ensanguentado, um pequeno monte de monstros movia-se e mudava, cada criatura horripilante nele ansiando por provar a carne da pessoa enterrada embaixo. Parecia que não havia esperança. Mas o que era esperança? A esperança era algo que Fê havia abandonado há muito tempo. Ela não precisava disso. Tudo o que ela precisava era de um teto sobre sua cabeça, comida deliciosa em seu prato e emoção da caça. O prazer indescritível de estar saudável, forte e vivo. Com um pouco de orgulho equivocado misturado para apimentar as coisas. Ele não estava disposto a morrer ainda, não assim, não sem dar uma última luta. De repente, um som abafado ressoou debaixo do monte de monstros. Era um rugido furioso, cheio de raiva, desafio e uma vontade desesperada de sobreviver. Um momento depois, o monte estremeceu. E então explodiu, corpos de criaturas do pesadelo voando para longe e rolando no chão. Esforçando seus músculos até o ponto em que parecia que eles iriam explodir e, em seguida, além disso, Hefei afastou o peso incrível com seus ombros poderosos e emergiu da massa fervilhante de abominações. Ela ainda segurava as mandíbulas da primeira criatura que saltou sobre ela com suas mãos, sangrando. Com um movimento impiedoso, ela as rasgou e jogou o corpo quebrado de lado. Seu punho reluziu pelo ar, esmagando o crânio de alguém. Hefei havia perdido o fragmento do Zenith em algum lugar, mas não importava mais. Com um rugido bestial, ela girou e lutou, matando um monstro após o outro com as próprias mãos. Ela não ia se render. Ela não ia recuar. Ela não ia
Depois de um tempo, não havia mais ninguém para atacá-la. Hefei não sabia o porquê. Para ser honesta, naquele momento, ela não conseguia ver muita coisa. Sua visão estava embaçada e lentamente escurecendo. Sem resistência, ela cambaleou e caiu de joelhos. Tentou inspirar, mas algo estava bloqueando sua garganta e algo estava errado com seus pulmões. Ela não conseguia. Isto é o fim, eu acho. Através da névoa escura embaçada, Hefei de repente viu uma figura radiante se aproximar. Ela sorriu. É você, princesa? Ah, eu odeio admitir isso. Mas eu não acho que posso. Estava ficando difícil formar pensamentos. Hefei suspirou e fechou os olhos, pronta para se entregar ao conforto do esquecimento. Mas então, duas mãos frescas tocaram suavemente seu rosto, e chamas brancas purificadoras rolaram pelo seu corpo, levando embora a dor e a agonia. Sun-Ni estava enredado com o Senhor, a mão da abominação presa entre o seu braço e seu corpo. O golem não parecia se importar muito com isso, no entanto. Em vez disso, ergueu outro punho e se preparou para desferir o golpe final. Antes de ter a chance de fazê-lo, no entanto, a mão vazia de Sun-Ni disparou para frente. Agarrando o pedaço brilhante de coral carmesim com os dedos, ele se esforçou por uma fração de segundo. E então arrancou-o da testa da criatura. A pedra polida saiu da carne de coral da terrível criatura, arrastando consigo inúmeras linhas vermelhas. Sun-Ni puxou com força e depois torceu a mão, forçando as linhas vermelhas a se romperem. Algo se quebrou dentro do corpo ameaçador do Senhor, e ele cambaleou de repente. Sem perder essa oportunidade, Sun-Ni soltou a mão do golem, ergueu o fragmento da meia-noite acima de sua cabeça e depois desferiu um golpe devastador para baixo. A lâmina da tachi colidiu com o coral carmesim e o despedaçou, transformando a figura imponente do Senhor em uma chuva de fragmentos desmoronando. Capítulo 328, Cerca ao Pináculo Carmesim 14. No topo do monte alto de coral, carmesim, Cassie ficou sozinha na escuridão. Agora que a dançarina silenciosa havia deixado seu lado, ela voltou a ser como antes. Perdida. Fraca. Assustada. Completamente impotente. O nada opressor a cercava por todos os lados. Mas aquele nada estava cheio de sons. Ele aumentava com a ensurdecedora cacofonia do ataque da horda de pesadelo. Cassie ouvia uivos, rosnados, gritos desumanos, agudos o som de chiton riscando. Ela ouvia o clangor do aço e o som da carne sendo rasgada. Ela também ouvia inúmeras vozes humanas chamando qualquer tipo de divindade que pudesse salvá-los. Cheias de fúria, agonia, bravura, medo, determinação, tristeza, força, impotência, esperança, fé, desespero, descrença. Ela os ouvia morrendo. De pé acima de tudo, Cassie tremia. Ela queria pressionar as mãos contra os ouvidos, mas não o fez. Sua visão terrível estava se tornando realidade. Ela estava de volta a estar perdida na escuridão. Assim como antes. Pior do que antes. Quase como no primeiro dia nesta terra amaldiçoada, abandonada e sem luz. Neste inferno esquecido. Naquela época, ela se encontrou presa em um monte de coral semelhante. Só que o que a cercava era o mar escuro e não uma horda de criaturas do pesadelo. Mas Cassie não sabia disso. Ela não sabia onde estava e o que estava escondido na escuridão sem limites. Ela só sabia que estava sozinha e indefesa. Queria morrer naquele nada solitário e frio. Ela desistiu. Sentando-se no coral duro, ela abraçou os joelhos e tentou não chorar. Abandonada e esquecida, ela esperou pela morte. Mas em vez da morte, uma voz fria e indiferente saiu da escuridão. O que você está fazendo? Foi assim que ela conheceu Nepis, que a salvou e protegeu desde então. Sem nem pedir nada em troca, não antes e não depois de saber do que aspecto de Cassie era capaz de fazer. Apenas porque ela queria. Nepis a tirou da escuridão e destruiu a amarga prisão que envolvia sua solidão. Como Cassie poderia pagar essa dívida? E então, ela conheceu Sun-Ni. Doce Sun-Ni, que fingia ser insensível e cruel, mas na verdade era cuidadosa e gentil. E então, ela teve que fazer uma escolha. E agora, ela tinha que viver com essa escolha. Ou morrer com ela. Enquanto Cassie ficava parada, ouvindo os sons da matança, uma rajada de vento repentino mexeu seus lindos cabelos loiros. Ela deu um pulo e lentamente virou para encarar o vento. Um momento depois,
Seu rosto empalideceu e seus lábios se moveram levemente. Não. Sozinha, afastada da batalha e de qualquer pessoa que pudesse tê-lhe ouvido, Cassie fechou os olhos e sussurrou para o vazio: uma tempestade. Há uma tempestade. O exército dos sonhadores havia ficado muito menor, mas ainda resistia. Na verdade, estava empurrando lentamente a horda das criaturas do pesadelo de volta. À medida que a linha de arqueiros ficava sem flechas e munição, aqueles que não tinham memórias adequadas para substituí-las convocavam suas armas de combate corpo a corpo e se juntavam à vanguarda, reforçando seus números diminutos. Os artesãos fizeram o mesmo, abandonando suas máquinas de cerco e se jogando no caldeirão do combate. A horda de pesadelo, por outro lado, havia esgotado sua aparentemente interminável reserva de corpos frescos. Sem mais abominações cruzando as pontes de coral carmesim e avançando para se juntar ao massacre, sua massa estava lentamente ficando mais fina. Com a estrela da mudança servindo como núcleo inabalável da formação humana e reunindo lutadores ao seu redor, com Effie impedindo toda a horda de dar tempo para o resto dos humanos consertarem as brechas em suas linhas de defesa, por alguns minutos, o fluxo da batalha congelou em um equilíbrio frágil. As duas forças opostas finalmente pareciam estar igualmente equilibradas. Tudo o que seria necessário para os humanos virarem esse equilíbrio a seu favor era um último empurrão furioso. Vamos lá. Sejam fortes. Incendiem-se. Sigam a chama imortal. Enquanto várias pessoas gritavam, sentindo que o destino dessa batalha estava prestes a ser decidido, uma rajada de vento soprou de repente sobre o campo de batalha, trazendo cheiro de sal. A luz diminuiu ligeiramente. Olhando para o oeste, eles de repente tropeçaram e congelaram por alguns momentos. Seus rostos ficaram brancos como a neve. Atrás do pináculo carmesim, uma parede impenetrável de escuridão estava devorando lentamente o mundo. Estava se aproximando do campo de batalha com uma velocidade aterrorizante, numerosos raios iluminando suas profundezas furiosas. Uma tempestade estava chegando. À medida que se aproximava cada vez mais, a superfície da água negra que se agitava ao redor da ilha da Torre Ciclópica começou a tremer. E então, começou a subir. Primeiro lentamente, depois mais rápido e mais rápido, o redemoinho negro inchou e avançou, engolindo o coral carmesim metro a metro, sua vastidão escura aumentando e fervilhando. O mar amaldiçoado estava vindo para devorar a costa esquecida. Os monstros que guardavam o pináculo carmesim, no entanto, não reagiram da mesma forma que as criaturas dos pesadelos costumavam fazer. Em vez de se apressarem para encontrar abrigo, eles uivaram e gritaram em triunfo macabro, e depois se chocaram com o exército sonhador com renovada fúria. Expressões de terror e desespero apareceram nos rostos das pessoas. Mas não havia para onde recuar, nenhum lugar para fugir. Tudo o que podiam fazer era ficar em pé e lutar. Mesmo quando o chão sob seus pés se tornou escorregadio e liso, coberto por uma fina película de água preta, mesmo quando a água continuou subindo, você matou um desperto, sua sombra, você recebeu um, girando assim que os restos do senhor se desintegraram no chão. Sun-Yi correu em direção aos 6 golems restantes para reforçar a santa gravemente danificada. Ele não ouviu o feitiço, pegando apenas uma informação de suas palavras. Os golems de coral eram da categoria desperto. Fazia sentido. Assim, como um tirano caído não deveria ser capaz de criar lacaios da mesma categoria, um terror caído provavelmente também não era capaz de tal feito. Anteriormente, as construções de coral eram rápidas e poderosas o suficiente para fazer Sun-Yi pensar que eram criaturas caídas. Mas era apenas o efeito da gema profana queimando na testa do senhor. Assim como o fragmento do alvorecer era capaz de elevar memórias despertas ao limite da categoria ascendente, assim o senhor aumentou seus companheiros abomináveis, trazendo seu poder próximo ao dos caídos. Mas agora que ele foi destruído, o aumento desapareceu com ele. Sun-Yi estava confiante em sua capacidade de acabar com 6 criaturas dos pesadelos despertas. Em grande parte. Enquanto corria, uma forte rajada de vento de repente o atingiu pelas costas, quase fazendo Sun-Yi tropeçar. Que diabos! Lançando um olhar por cima dos ombros, ele encarou o céu, seus olhos se arregalando. Uma parede interminável de escuridão atingiu o pináculo carmesim e o engoliu, pintando o mundo inteiro de preto. Atordoado, Sun-Yi cerrou os dentes e se virou para longe dela, uma sensação de frio e medo percorrendo todo o seu corpo.
Maldição. Capítulo 329. Cerca o pináculo carmesim 15. Diante dele, a santa mal conseguia se manter viva. Sua armadura estava quebrada e pintada de vermelho pela poeira carmesim que jorrava de uma dúzia de feridas terríveis. O visor do capacete estava estilhaçado, assim como o lado de seu rosto. Um de seus olhos de rubi estava faltando, substituído por um buraco negro irregular. Enquanto corria, um golpe brutal da espada do cavaleiro ultrapassou a defesa da sombra e atingiu seu braço de escudo, separando no cotovelo. A santa cambaleou e atacou desajeitadamente com sua espada. Então, deu um passo para trás e caiu pesadamente de joelhos. As figuras ameaçadoras dos golems se erguiam acima dela, se aproximando para dar o golpe final. O martelo de guerra do construtor se ergueu, pronto para cair como um arauto da destruição. A lança do caçador voou como um predador faminto. A sombra inclinou levemente a cabeça e encarou a morte. Seu rosto de alabastro estranhamente belo estava calmo e indiferente. As armas das construções profanas refletiam em seu único olho restante, crescendo cada vez mais à medida que se aproximavam. Mas no final, tudo o que conseguiram perfurar foi o vazio. A santa ferida se dissipou em sombras, convocada de volta para as chamas negras nutritivas do núcleo de Sun-Ni no último segundo. No momento seguinte, uma parede de escuridão engoliu o espaço vazio diante do pináculo carmesim, trazendo consigo uma chuva torrencial e ventos de furacão. A tempestade agora estava sobre eles. Os 6 golems permaneceram por alguns segundos, olhando para a extensão furiosa da tempestade aterrorizante. Eles foram submersos em sua escuridão, com apenas um raro flash de raio iluminando o mundo. A parede de chuva era tão espessa que era quase impossível ver qualquer coisa através dela. De repente, discerniram um indício de movimento à sua esquerda e se viraram rapidamente, prontos para atacar o inimigo. No entanto, não havia ninguém lá. Um momento depois, porém, um deles estremeceu de repente e desabou no chão, sua cabeça voando para a escuridão. O flash da lâmina que o decapitou foi tão rápido e inesperado que nenhum deles teve tempo para reagir. E também veio da direção errada. Os golems giraram e ergueram suas armas. Mas em vez de um inimigo, tudo o que viam foi um kunai pesado surgindo da parede de escuridão e atingindo um deles no pescoço. O golpe foi poderoso o suficiente para fazer o golem cambalear, mas não tão perigoso. A abominação ferida simplesmente levantou a mão e arrancou a adaga de sua carne coral. No entanto, enquanto isso acontecia, a figura do executor que estava atrás dos outros golems de repente caiu de joelhos. Um momento depois, sua cabeça deslizou lentamente do pescoço e rolou, revelando um corte perfeito e suave. Sun-Ni, que se escondia na escuridão, mostrou os dentes em um sorriso cruel. Este é o meu domínio, vermes. Agora vocês são meus convidados. 2 mortos, faltam 4. Percebendo que seu inimigo era capaz de se esconder nas sombras e enxergar no escuro, os golems mudaram de tática. O cavaleiro, o estranho e o caçador se posicionaram em círculo, protegendo a sacerdotisa com seus corpos. Enquanto isso, a sacerdotisa levantou as mãos para o céu. No próximo momento, uma luz ofuscante disparou em todas as direções de suas palmas abertas, revelando Sun-Ni, que estava a poucos metros de distância deles e se preparando para lançar outro ataque. Maldição. No sangrento campo de batalha, os restos do exército do sonhador estavam sitiados por todos os lados. Eles continuaram a lutar com determinação, condenada, abandonando todo medo e dúvida. Mesmo que a água negra já estivesse alta o suficiente para alcançar seus joelhos, os humanos continuaram a resistir à horda das criaturas do pesadelo enlouquecidas, matando 3 para cada uma delas morta pelas terríveis abominações. Iluminados pela luz radiante da estrela da mudança, nenhum deles tentou fugir. Em vez disso, eles firmemente mantiveram sua posição e lutaram. Alguns estavam sorrindo, e alguns até estavam cantando. À medida que mais e mais deles caíam, desaparecendo para sempre sob a superfície fria do mar amaldiçoado, a água negra continuava a subir. Lá no alto, nos céus acima do campo de batalha, Caia e a dançarina silenciosa voavam entre as redes de raios, desviando-se dos ataques de 3 incansáveis mensageiros do pináculo. As terríveis criaturas eram infinitamente mais rápidas e poderosas do que os 2, mas tinham que confiar em suas asas para impulsionar seus corpos massivos pelo ar. Tanto Kai como seu defensor gracioso voavam graças a habilidades mágicas, e,
Como tal, podiam manobrar melhor do que as abominações aladas. Essa era a única razão pela qual ainda estavam vivos. Enquanto K esquivava e evitava a investida de ataques mortais, ele bombardeava os mensageiros com tiros precisos de seu arco. No entanto, nenhum foi tão sortudo quanto o primeiro. A flecha negra mordia a carne dos poderosos monstros repetidas vezes, bebendo seu sangue, mas tudo o que conseguia era diminuir um pouco sua velocidade. Mas ele não se importava. Ele nunca esperou derrotar os heróis assustadores do pináculo, para começar. Ele só queria mantê-los longe das pessoas lutando no chão. Pelo tempo que pudesse. Voando através da tempestade, lutando contra a pressão esmagadora do vento e esquivando-se de raios, Kai cerrou os dentes e continuou fazendo exatamente isso. Sem pausar nem por um segundo depois que sua posição foi revelada, Sun-Li avançou rapidamente e desferiu um golpe rápido, mirando no golem mais próximo, o cavaleiro. A criatura se moveu, desviando a lâmina do fragmento da meia-noite com uma paródia de coral da arma nobre. Agora que o Senhor havia sido destruído, as criaturas artificiais tornaram-se consideravelmente menos rápidas e fortes. Elas não eram melhores do que carniceiros carapaça, ou talvez centuriões. Um pouco mais poderosas do que Sun-Li em si, graças à sombra. No entanto, eles eram apenas monstros, enquanto ele era algo muito mais mortal. Um garoto da periferia que passou um ano inteiro lutando por sua vida nas profundezas do inferno. Ele tinha a habilidade, a clareza e a vontade assassina de um ser humano. Permitindo que o fragmento da meia-noite deslizasse ao longo da lâmina da espada de seu inimigo, Sun-Li deu um passo à frente e levantou as mãos. A Tashi mudou seu ângulo e depois facilmente passou pelas defesas do cavaleiro, perfurando seu pescoço. Uma torção, e ele voou para fora da carne do golem, desintegrando metade de seu pescoço no processo. Continuando o movimento, Sun-Li socou com força o punho e empunhadura do fragmento da meia-noite no rosto do golem com força suficiente para quebrar a metade restante. Você matou. Usando a base sólida que ele havia aprendido nos inúmeros treinos com a Santa de Pedra, ele rapidamente se reposicionou e bloqueou o ataque da lança do caçador. O estranho ainda tentava passar pela sacerdotisa para entrar na luta. Sun-Li havia planejado usar isso a seu favor desde o começo. Antes que seu oponente atual pudesse reagir, Sun-Li realizou um contra-ataque mortal, cortando um dos seus braços. Um momento depois, ele puxou a Tashi para trás, empurrou para frente, perfurando o caçador pelo peito, e depois puxou para cima, cortando a criatura amaldiçoada em pedaços. Você matou um desperto. A sacerdotisa se lançou para frente, desejando despedaçá-lo com as próprias mãos, mas foi repentinamente puxada para trás pela corda invisível que havia se enrolado em torno de seu pescoço em algum momento da luta. Foi tudo o que Sun-Li precisou. Enquanto pedaços de coral caíam no chão, a magia falou mais uma vez. Você, com a sacerdotisa morta, o estranho foi deixado na escuridão novamente. Ele hesitou e levantou o escudo, olhando para o ponto em que o inimigo tinha estado apenas um segundo atrás e ouvindo o som da água através da tempestade rugindo. No entanto, no segundo seguinte, algo se mexeu atrás dele. O estranho girou e realizou um amplo golpe horizontal com sua espada, mas então pausou, olhando para baixo. Sua mão segurando a espada tinha desaparecido, cortada limpa no pulso. Então, algo passou rápido pela chuva e atravessou seu corpo. O golem cambaleou e caiu, se partindo ao meio enquanto caía. Respirando com dificuldade, Sun-Li abaixou o fragmento da meia-noite e olhou para as 6 pilhas de coral carmesim que estavam desaparecendo sob a água negra na sua frente. Então, ele cuspiu. Quem te disse que você pode machucar a minha sombra, bastardos? Virando-se, ele viu um raio atingir as gigantescas portas do pináculo carmesim. Arcos de eletricidade dançaram em sua superfície de pedra e então se dissiparam, deixando uma pálida luminescência em seu rastro. Somente as formas das 7 estrelas continuaram a brilhar, como se estivessem cheias de energia. Segurando seu peito que ardia, Sun-Li olhou para a água negra que já estava acima de seus joelhos e caminhou em direção ao pináculo. Capítulo 330 Cercou o pináculo carmesim 16. Enquanto o exército do sonhador afundava nas águas crescentes do mar amaldiçoado e na maré insaciável de monstros, Sun-Li se aproximou da torre carmesim. Longe dos demais, completamente sozinho, submerso na escuridão rugindo,
Ele lutou contra a massa fervente de ondas negras e os ventos do furacão para cruzar os últimos metros que os separavam do brilhante sigilo estelar gravado em suas portas. Finalmente, sua mão tocou a superfície fria da pedra antiga. Limpando a água da chuva de seu rosto pálido, Sun Yi encarou as formas radiantes das 7 estrelas. Isso melhor funcionar. Convocando a primeira das chaves do juramento, ele hesitou por um momento e depois cuidadosamente a inseriu na fenda negra da fechadura. Separados por uma vasta extensão do mar de escuridão em expansão, os adormecidos sobreviventes lutavam desesperadamente contra a horda avançando de monstros. A água negra já tinha alcançado suas cinturas, dificultando o movimento. O exército estava tentando recuar pela encosta do coral carmesim, mas o mar perseguidor era muito mais rápido que eles. Estrela da Mudança ainda estava matando um monstro após outro, sua radiância apenas aumentando mais brilhante no inferno tenebroso da tempestade furiosa. Gotas de chuva estavam evaporando quando tocavam sua pele, brilhante, sua incandescência tornando até mesmo os raios arqueados de relâmpago parecerem pálidos e sombrios. De repente, uma ondulação quase imperceptível percorreu a superfície da água negra. Uma rajada de vento frio soprou sobre a costa esquecida, enviando um arrepio correndo pelos corações de inúmeras criaturas. Avançando para a próxima estrela, Sun Yi convocou a segunda chave e a colocou na fechadura. Nada terrível aconteceu, então ele lutou pela água para chegar à terceira. Terrível. Como isso seria? O que pode ser pior do que minha situação atual? Como se para responder sua pergunta, em algum lugar atrás dele, um tentáculo negro de repente surgiu das ondas agitadas e chicoteou cegamente pelo ar. Ao colidir com um monte de coral, facilmente o destruiu. Uma chuva de detritos caiu na água. Apenas um momento depois, inúmeros outros seguiram o primeiro. Notando esse novo desenvolvimento pelos olhos de sua sombra, Sun Yi amaldiçoou. Eu em minha maldita boca. Felizmente, os tentáculos estavam a certa distância, em algum lugar perto dos restos dos 7 golems que ele havia derrotado. Mas à medida que o mar subia, eles começaram a se mover lentamente em sua direção. Apressadamente inserindo a terceira chave, Sun Yi correu para a quarta estrela. Outra chave do juramento deslizou em sua fechadura. A água agora estava ainda mais alta, forçando-o a lutar contra seu peso. Uma forte rajada de vento atingiu Sun Yi pelas costas, quase o fazendo colidir de cabeça nas portas de pedra. Ao colocar a quinta chave na fechadura, os tentáculos já estavam assustadoramente próximos. Maldição. Sun Yi inseriu a sexta chave do juramento na fechadura e mergulhou na água negra, nadando em direção à última estrela. Apenas alguns momentos antes da massa de tentáculos retorcidos descer sobre ele, ele encontrou a última estrela brilhante e encaixou a sétima chave em seu centro. De repente, o mundo estremeceu. Toda a costa esquecida tremeu. No campo de batalha, os humanos, sobreviventes congelaram por um segundo, surpreendidos pela mudança repentina que percorreu o mundo. A feroz investida do vento cessou. A enchente torrencial de chuva parou. O contínuo e ensurdecedor rugido dos raios ficou quieto. A terrível tempestade parecia ter acabado tão repentinamente quanto tinha aparecido, dissipando-se no nada como uma miragem frágil. Até as criaturas do pesadelo que os atacavam cambalearam e pausaram por um momento, olhando para o céu. E então, o véu escuro das nuvens foi rompido por um raio de sol cegante e brilhante. Assim que aconteceu, a inquieta água negra parou de subir e começou a fluir ao contrário. O mar amaldiçoado estava recuando. Maldição. Assim que Sun Yi colocou a última chave do juramento na sétima fechadura, todo o pináculo carmesim estremeceu. Um som indescritível veio de suas profundezas, ecoando na escuridão da tempestade como um suspiro pesado e melancólico. E então, os portões gigantescos se abriram. As lajes gigantes de pedra antiga se moveram pela primeira vez em milhares de anos. O problema era que as portas abriam para fora, batendo em Sun Yi e o arrastando pela massa de água negra com terrível velocidade. O golpe inesperado o jogou ao chão e quase o fez afogar. Sem contar o fato de que doía como o inferno. Pelo menos as portas abertas o afastaram das malditas tentáculas. Depois de um tempo, Sun Yi foi jogado na encosta de um alto monte de coral. Tossiu algumas vezes e cansado, rastejou alguns metros para cima, depois caiu na superfície áspera do coral e se virou. O que Sun Yi viu o fez piscar, depois abrir os olhos bem abertos e olhar incrédulo.
O mar escuro estava sendo sugado para a torre. A água negra estava fluindo ao contrário, correndo para a enorme porta. Os tentáculos retorcidos e a aterradora criatura que pertenciam foram levadas por aquela corrente, desaparecendo naquela escuridão também. O estranho era que a quantidade de água entrando na torre carmesim era muito maior do que o que deveria ser possível. Sun-Mi esperava ver a torre ciclópica se encher, mas em vez disso, simplesmente fluiu para dentro e parecia desaparecer. Como se fosse engolida pela torre e banida para as profundezas da terra. Apenas alguns momentos depois, a alavanca do mar escuro começou a cair. A tempestade morreu, e o véu impenetrável de nuvens foi rasgado, permitindo que a luz do sol iluminasse o mundo mais uma vez. E em alguns minutos, o mar amaldiçoado não existia mais. Sun-Mi olhou para a superfície clara do coral carmesim, que havia sido coberta pelas ondas negras não muito tempo atrás. O oceano escuro sem fundo havia desaparecido sem deixar vestígios. Até mesmo o redemoinho negro que havia cercado a ilha não estava mais lá, revelando um fosso profundo, desigual e vazio. Então, Sun-Mi olhou para o céu, onde um sol branco furioso pairava bem acima da ponta da torre carmesim. Um pensamento atordoado entrou em sua mente. Nós conseguimos. Ele realmente destruiu o mar escuro.